Bom, e aqui no estúdio a gente vai receber a partir de agora Lídia Moura, ela que é secretária de Estado da Mulher e Diversidade Humana. Lídia, boa tarde, seja bem-vindo. Há uma conexão de pauta aqui no Correio Debate hoje, porque o juiz federal Rogério Roberto Abreu estava falando aqui exatamente de discriminação, assédio sexual, assédio moral no trabalho. As mulheres, na grande maioria de mulheres, é que são vítimas desse tipo de abuso, não é? Boa tarde para você, uma honra estar aqui com vocês também. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. O assédio configura um crime e impede muitas carreiras, né? Porque à medida que a pessoa está submetida a uma situação de assédio, ela tende a não desenvolver bem o seu trabalho, vive situações de constrangimento. O governo da Paraíba, inclusive, tem uma comissão hoje, tem uma normativa, um decreto do governador João Azevedo, em que se apuram esses casos, se tomam providências, inclusive a partir do momento da denúncia, já é dado àquela servidora, aquela pessoa que está submetida ao crime de assédio, possibilidades de transferência. Enquanto se apura, já é dada uma proteção inicial para que aquela pessoa fique resguardada e não sofra nenhum tipo de retaliação. Pode ser mudança de horário e outros meios que a chefia imediata pode tomar, e também é avisado ao chefe maior, né? Se acontece numa secretaria, o secretário ou secretária recebe a informação para estar ciente de que tem que proteger aquela pessoa. Mas é evidente que a gente precisa avançar muito mais no quesito educação, para a gente entender que o ambiente de trabalho não é para isto, né? Educação, inclusive, para os nossos legisladores, né? Tem um episódio recente, lamentável, de um vereador de Jacaraú que aconselhou bater em mulher, né? É lamentável, é muito triste aquela situação, e ela reflete uma situação que é comum, que é naturalizar, normatizar a violência contra as mulheres. Você veja que é o presidente de uma Câmara de Vereadores, com esta linguagem, naturalizando a violência, dizendo que essa mulher, inclusive, deveria apanhar. Então, você cria um ambiente para as violências. Isso configura também uma violência contra as mulheres. Nós temos que trabalhar ainda muito mais e queremos, inclusive, convidar ao vereador que, além de se desculpar, ele deve passar para o lado de cá. Ele deve passar para o lado das mulheres, fazer leis, ações, integrar campanhas que beneficiem as mulheres, não que possa naturalizar essa violência, como ele fez nessa frase. Eu não diria apenas infeliz, irresponsável, não é digna de quem está com um mandato popular. Verdade. Agora também tem uma situação que o Rogério, inclusive, estava falando aqui, da comissão, que a partir da comissão começaram a aflorar os casos que estavam, vamos dizer assim, dentro das gavetas, escondidos nos escaminhos e tal. No Estado também aconteceu isso? Então, no Estado aconteceu e surpreendeu algumas pessoas. Nós da Secretaria não, porque nós recebíamos muitas denúncias. Por isso que o governador resolveu tomar uma medida que é geral. Então, em 6 meses de instalação da comissão, nós tivemos mais de 100 casos. Mais de 100 casos? 100 casos que estão sendo apurados, que foram tomadas medidas, né? O gestor pode, inclusive, adotar uma medida de educação, de formação, com todo o seu pessoal, para se evitarem situações, o que não impede aquela pessoa que sofreu a violência, não impede de tomar outras medidas, né? Inclusive no âmbito da justiça, mas no âmbito do Estado há medidas para a proteção das vítimas e mudança dessa cultura no ambiente de trabalho. Não é só uma questão do assédio sexual, é o assédio moral e também a discriminação. O assédio moral também é algo que acontece muito, o assédio moral, o assédio sexual, tudo isso, as pessoas podem denunciar que medidas serão tomadas para corrigir, para proteger as pessoas, mas o que eu digo, o mais importante é nós criarmos um ambiente livre das violências, livre do assédio, livre da discriminação. A gente vê, apesar de toda a legislação apontarem aí para uma proteção, mas não sei, uma proteção mais eficiente para as mulheres, os casos de abuso continuam acontecendo. Nós temos uma legislação que é boa, mas, veja, nós precisamos do engajamento maior da sociedade. As violências contra as mulheres ainda são subnotificadas. Nós estimamos que cerca de 25% das violências sofridas pelas mulheres, elas não denunciam,
né? Ou por medo de uma violência ainda maior, ou por dificuldades financeiras. Há uma complexidade em torno dessas violências. Então, nós precisamos que a sociedade não julgue as mulheres. Uma mulher submetida à violência, ela precisa de amparo, precisa de apoio e que você, a sociedade, pode ajudar a denunciar. O caso mesmo das violências, uma pessoa ouviu uma vizinha sendo espancada no meio da noite, pelo menos um telefonema para a polícia para conter aquela violência, pode ser que ali você esteja evitando um feminicídio. Então é muito importante o engajamento e a rede na Paraíba, uma das redes mais sólidas do país, inclusive nós temos interiorizado essas ações, o governador João Azevedo busca levar essas políticas a todas as cidades e assim temos trabalhado. Ok, vamos fazer aqui uma outra pausa e voltamos com Lídia Moura, que é a secretária de Estado da Mulher e Diversidade Humana.